É mais um encontro falando sobre tecnologia. Hoje a apresentação é do Marco, tá? Ele vai falar sobre a tecnologia na aviação civil, Marco, ou aviação de uma forma geral? Civil. Então, falar sobre a tecnologia na aviação civil. E, sem mais delongas, Marco, tá contigo aí a palavra. Beleza. Já tá com a tela aí, né? Chegou. Chegou? Sim, chegou. Então tá, aí Chegou. eu comecei aí com Fly-by-Wire. Fiz a apresentação baseada naquela que o Harrison fez semana passada. Primeiro me apresentando, porque eu cheguei no grupo meio que de paraquedas, né? A maioria do pessoal nunca trabalhou comigo e de repente cheguei aí para fazer parte da equipe, indiretamente. Então, sou graduado em turismo, né, pela Universidade Newton Lins, gestão em TI pela Estácio. Vou terminar esse ano gestão em projetos pela Estácio e engenharia de software pela UDF. Sou piloto comercial pela ANAC. Hoje praticamente são 4 níveis de piloto, né? Tem o piloto esportivo, piloto privado, piloto comercial, que é o meu caso, e o piloto de linha aérea, PLA. Eu sou um PC. PP é o piloto privado, aquele cara que tem uma fazenda, alguma coisa assim, que vou para visitar a fazenda, que é o caso do Taeco, do Daniel, que eles visitam as fazendas deles. Sou mergulhador avançado, certificado pela NAUI e mochileiro por natureza. Essa foi a vida que me fez assim. Minhas atividades na CAPES, eu cheguei em Brasília em 2006 e fui trabalhar numa empresa de eventos. Essa empresa de eventos me mandou para participar, para trabalhar na avaliação trienal em 2007. Aí, 2007 foi a primeira vez que eu fui na CAPES, trabalhando para essa empresa de eventos. Depois a empresa de eventos me chamou novamente para trabalhar na Trienal 2010. Só que nessa vez, em 2010, eu já fui direto para a DAV. Fui trabalhar com a Luciana Leão e o André Brasil. Foi quando eu conheci os dois e fiquei trabalhando lá por 2 meses. Depois voltei para a empresa novamente. Quando foi 2012, me convidaram para ir para a CAPES para trabalhar como cobertura de férias. Cada mês eu estava fazendo a cobertura de férias de algum colaborador. E nisso eu andei o prédio quase todo, só não trabalhei na DRI e na DED. As outras diretorias todas eu trabalhei. E numa das passagens pela DRI, fui convidado pela Thais Aveiro para ser contratado para a CAPES. Comecei a trabalhar na CAPES. Quando foi em 2013, a DAV me chamou de novo para a DAV, então fez uma troca entre DRI e DAV. Eu acabei indo para a DAV e trabalhei na Trienal 2013. Em 2015 eu saí da DAV, a convite do Enildo, eu fui trabalhar no protocolo, na implantação do SEI. Quando foi em 2018, eu retornei para a DAV novamente, para a convite da Thalita, e voltei para a DAV. Aí já fui direto com o Manuel. O Manuel falou que eu tinha que trabalhar com a Fabienne. A Fabienne falou que eu teria que ler um backlog e acompanhar uma sprint. Eu falei, bom, ler um backlog eu imagino que seja um documento. Acompanhar a sprint deve ser uma gringa, se ela falar inglês está tranquilo que eu domino. Aí depois eu fui entender que, na verdade, isso aí se tratava dos processos ágeis, né? Eu fui estudar ágil e fiz a minha certificação Scrum. Os meus valores aí, né, que são minha família, meu filho, alguns deles você já conhece mais velho, que é o Marco, que trabalha na DTI, minha mãe e minha mulher, minha companheira. Meu objetivo de vida, na outra vez o Harrison falou sobre os objetivos, né, eu também tenho. Meu objetivo é me tornar um idoso, que já está para me aposentar, faltam 3 anos só, e curtir a vida. Wanderlust, foi minha filosofia, mas hoje eu acho que está abrangendo todo mundo. Devido à pandemia, todo mundo tem esse forte desejo de viajar e explorar o mundo.
bem até aqui, gente? Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Sim. Então, vamos lá. Entrando na tecnologia da aviação, esse aqui é uma profissão antiga, né? Que era o engenheiro de voo. Esse carinha que está no primeiro plano aqui, que tem 3 barrinhas no ombro dele. Você vê que tem um monte de instrumentos aí que ele fazia a leitura desses instrumentos e passava para o comandante. Isso aí ele fazia os cálculos da aeronave. Nós chamamos na aviação de... Toda aeronave tem um envelope. Tudo que cabe no envelope permite que a aeronave voe. Então você tem que ver quanto você tem de peso de bagagem, peso de combustível, peso de passageiro. E todos esses cálculos eram feitos pelo engenheiro de voo. E ele interpretava toda essa parafernália, preparava o plano de voo, preparava tudo e dizia para o comandante: olha, nós vamos ter que colocar velocidade tal para esse avião sair do chão, com uma configuração desse tal de flaps. E era essa a finalidade do engenheiro de voo. Hoje ele não existe mais, né? A gente sabe que ele foi substituído pelos computadores. Aqui a gente vê, tem aqui a SpaceX, né? Que você vê hoje em dia como é que está funcionando. É tudo touchscreen, as luvas são sensíveis, né, para o toque nas telas, e não tem mais esse monte de instrumentos. Isso foi tudo desenvolvido já eletronicamente, né, com sistemas e tudo mais modernos. Aí, estudando para essa apresentação, eu cheguei na Ada Lovelace, que foi essa pioneira aí que foi responsável por tudo isso que nós temos hoje. Que ela foi a mulher que construiu, que escreveu, né, o primeiro algoritmo para um computador, ainda lá do Charles Babbage. Ela é filha do Lord Byron e foi ela a pioneira na programação. Devido a ela surgiu a linguagem ADA, que é a que faz hoje os sistemas de aviação são escritos nessa linguagem. Também pesquisei, fui ver todas as companhias aéreas, né, os engenheiros, qual que eles usam, tem aí as ferramentas, o compilador é esse ADA Compiler, e está sendo hoje mantido pela ADA Core. E é orientado a objetos, né, de alto nível, com base no COBOL e BASIC, naquela época, quando ela foi construída, nessa ferramenta. E depois serviu de base para o Ruby. Acho que vocês conhecem mais do que eu essa parte de desenvolvimento de software e tudo, essas linguagens de programação de alto nível. E o Genat, né, que é o compilador dele. Falando em ADA, nós também temos uma ADA aqui no Brasil, que ela foi pioneira também na aviação, na época que mulher não podia nada. Ela também foi a primeira mulher a ter a licença de paraquedista. Voo-velista é a pessoa que faz voo à vela, ou seja, um planador. O planador é um voo à vela. Embora o avião não tenha vela, mas a gente considera que, se depender do vento, é um voo-velista. Então ela também foi a primeira piloto agrícola no país. Eu deixei o link aqui da Amazon, que tem o livro sobre a história dela. É interessante a vida dela aqui no Brasil. E fly-by-wire. Esse que é o nosso tema, né? Que é ou seja, é o sistema de controle do avião por cabo elétrico, né? Por sistemas elétricos, eletrônicos. Antigamente, os aviões usavam muito cabo de aço e depois foi substituindo, conforme os aviões foram crescendo, foi substituindo essa tecnologia de cabo de aço por sistemas hidráulicos. Só que isso aumenta muito o peso da aeronave. E como tudo no avião que envolve peso é importante, né? Você tem que eliminar ao máximo o peso. Isso envolve espessura de poltrona, espessura de carpete, essas coisas que você fala que hoje a gente voa de ônibus. Mas porque todos os ônibus que a gente voa hoje são feitos daquela forma para diminuir o peso. Então as cadeiras não são mais confortáveis, o carpete é bem fininho. Todo o material usado é justamente para isso, para diminuir o peso da aeronave. E esse sistema de cabo elétrico é isso. Então nós temos aqui um computador do piloto automático, esse AP Computer, e o controlador de voo, o F-Control, o computador de controle de voo. Esses dois computadores, eles fazem esses comandos. Aqui nós temos um side stick, que é aquele antigo manche, né, que a gente vê nas aeronaves mais antigas. O side stick é como se fosse um joystick mesmo de videogame. E o piloto controla tudo de forma eletrônica e bem suave. Os computadores, eles compensam a força que o piloto usa para ficar o mais leve possível o voo. A CPU. A Boeing usa... Tô ouvindo assim. A Boeing usa o FCC 730, que é essa caixa preta que tem aqui do lado.
Ali está escrito not for flight use, porque ela está para manutenção. Mas você vê que é um computador simples, né? São 16 bits. Eles funcionam independente e isso permite que ele reduz, né, a possibilidade de falha. E se um falhar, não interfere no outro. A Airbus já usa os processadores 286, ou seja, usa um XT, né, um PCAP, aquele bem antigo. E roda em 3 pares, e usa 6 processadores que rodam em 3 pares. E a memória que eu achei que fosse muita, não é, ele usa pouca memória, porque o que ele processa é muito pouco mesmo. São só dados coletados de todos os sensores que tem no avião, e o sistema de processamento é muito baixo. Então a gente pensa que é um senhor computador, eu imaginei, falei, pô, da minha casa, se botar no computador de um avião, nem se compara. Mas o processamento dele é muito básico mesmo, muito baixo, e o software é muito enxuto, né? Muito simples, os algoritmos são muito simples para rodar. É praticamente ler um sensor e dar uma resposta, sim ou não, né? On, off. Então ele trabalha mais ou menos é bem binário mesmo. Alguns sistemas que foram desenvolvidos, né, que são muito utilizados hoje na aviação, que é o TCAS, que ele evita a colisão, né, e vê se tem algum avião na frente dele. É um controle de tráfego. Como a velocidade dos aviões aumentou muito, é impossível o cara acompanhar com o olho se tem alguma coisa na frente dele. Quando ele vê, já está em cima, não tem mais como fazer nada. Então o TCAS já alerta isso. Isso já tudo aparece no painel do avião, de forma a alertar o piloto e tomar uma atitude por ele, né? A regra do algoritmo é sempre dobrar para a direita. Então as duas aeronaves vindo de frente, as duas vão dobrar para a direita, se tiverem piloto automático. O GPWS, que é a proximidade do solo, é um sistema que ele identifica quando o piloto está se aproximando do solo. Isso pode ser por acidente, pode ser um voo noturno, se ele estiver se aproximando de uma montanha ou alguma coisa assim. Esse sistema identifica isso. Tem um sistema mais avançado, que é o Enhanced desse daí, do GPWS, que ele já mostra inclusive o solo, o terreno. Ele já tem uma imagem como se fosse um Google Maps. Ele mostra o terreno com toda a elevação. Então ele já é um sistema, só que já requer uma placa de vídeo melhor e tudo, que é para poder fazer a parte gráfica, que não existe muito na aviação hoje. Esse HLI, que é o indicador de pouso duro. Esse é o terror para muito piloto. Hoje é muito usado a telemetria também, um sistema de telemetria nos aviões que informa o fabricante e informa também a companhia aérea quando alguma coisa normal acontece no avião. Então o pessoal já apelidou de X9, né? Esse é a HLI. Eu tenho alguns amigos pilotos que estão desempregados hoje graças a ele. Mas isso é um indicador muito importante, porque quando você faz um pouso duro, muitas coisas têm que ser revisadas na aeronave. E é por isso que ele manda essa informação tanto para o fabricante quanto para a companhia aérea, porque aquele avião pousou, fez um pouso duro, ele tem que mandar para o hangar para fazer manutenção. Então é verificado pneu, freio, suspensão, as longarinas que seguram a asa no avião, né? Ver a estrutura do avião, se não teve nenhuma rachadura, se não teve nenhum dano, porque já aconteceu em 1982 aqui no aeroporto de Brasília, um avião da VASP, a antiga VASP, fez um pouso duro e partiu no meio. 2 pessoas morreram. As 2 pessoas que estavam na fileira onde partiu o avião. Ou seja, talvez não tenha sido por causa desse pouso, mas outros pousos anteriores que foram rachando a estrutura. E esse indicador é justamente para isso, para evitar isso. Então, qualquer problema que dá num pouso duro, ele indica que a aeronave tem que ir para manutenção. Às vezes, essa manutenção que não estava programada é dispendiosa, por isso que alguns pilotos perdem o emprego, mas é um indicador necessário. E é tudo mandado automaticamente online para as empresas. E também é um sistema que foi desenvolvido dentro do avião, com todos esses sensores. Aqui o conceito de Glass Cockpit é isso. Tudo que tem no avião hoje é mostrado assim. Né? Antigamente era aquele monte de relógio que eu mostrei no primeiro slide, mas hoje não. Hoje é tudo em displays de LCD, que você está vendo, e você tem um panorama de toda a aeronave. Tudo que acontece, o piloto está acompanhando e tem alertas. Então ele não precisa mais do engenheiro de voo para dizer para ele que alguma coisa está errada, que alguma coisa está fora do envelope. Ele consegue ver tudo. Nesse caso, dá para a gente ver que a aeronave está no solo, que as portas estão abertas, que aquele indicador na fuselagem
no centro, né, no meio aqui, tem umas luzes amarelas aqui, umas letras amarelas, significa que os bagageiros estão abertos, estão colocando bagagem no avião e tudo. E ele está com o motor desligado também, as rotações estão baixas. Então esse painel é usado hoje. E tem todas essas indicações também que vem de todos os sensores. Só por aqui, você tem indicação de porta aberta, você vê a quantidade de sensor que tem no avião, né? Cada pedacinho que está aberto, ele indica no painel e o piloto está acompanhando isso. Aqui é o sistema de gerenciamento de voo. Antes de cada voo, a gente fala que a diferença entre um piloto e um copiloto são os 15 minutos antes do voo, que é o copiloto que vai lá e preencher todos esses dados aqui de cada curva que o avião vai fazer, cada nível de voo que ele vai voar em determinada rota. Isso aconteceu, a gente tem um acidente da Gol, quando se chocou com o Legacy, em que o piloto do Legacy colocou duas rotas no mesmo nível, que era 370. Na verdade tinha que voar 360, ele voou 370 e acabou colidindo com o avião da Gol. O TCAS não chegou a detectar, porque o TCAS da aeronave do Legacy estava desligado. Esse é um problema que depois foi trabalhado. Todo acidente aéreo envolve uma investigação, e a investigação não procura culpados, ela procura um meio de que aquilo não aconteça mais. Então, como aconteceu com a Gol? Um TCAS estava desligado, o outro estava funcionando. Então, os dois não se conversaram e, por isso, houve a colisão. Hoje não, os radares já estão preparados para que alerte o piloto e o piloto consiga desviar, já que não vai ser automático, os dois para a direita, mas que ele tome uma providência para ou tentar entrar em contato ou tirar o avião da frente do outro. Então, essas melhorias foram sendo feitas de acordo com os erros, e é para isso que existem os relatórios de acidente aéreo. Nunca para procurar um culpado, mas sempre para melhorar os sistemas para que eles deem mais segurança para os passageiros, né, e para toda a tripulação. Tem o sistema de pouso por instrumentos. O sistema de pouso por instrumentos, como tem na figura da esquerda, é mais ou menos isso. Ele é subdividido em 3 categorias. Categoria 1, categoria 2 e categoria 3. A minha habilitação é só para categoria 1. Então, para que você voe categoria 2 e 3, pouse numa pista com categoria 2 e 3, é necessário que tanto o piloto, quanto a aeronave, quanto a pista tenha essa capacidade, essa tecnologia para permitir esse pouso. Então, são sinais de rádio que tem na cabeceira da pista, na cabeceira oposta, e decodificadores que ficam na aeronave para entender esse sinal de rádio. Aqui nessa figurinha do meio que tem um instrumento, é mais ou menos um instrumento de ILS. Esse é um modelo bem básico de ILS, e você vê que tem 2 barras verdes, uma horizontal e outra vertical. O sentido do pouso por instrumentos é você colocar essas 2 barras bem no centro. Então, aqui, como a barra verde da vertical está mais para a esquerda, significa que a aeronave tem que fazer uma curva um pouquinho para a esquerda, e automaticamente o sistema vai jogando essa barra para o centro. Aqui mostra também que o avião está um pouquinho alto, porque a barra verde na horizontal está abaixo do meio ali. Então, quando ele baixar um pouquinho o avião, essa barrinha vai começar a subir. Quando o piloto conseguir colocar essa cruz, fizer uma cruz bem no centro, essas 2 barrinhas verdes estiverem bem centralizadas, significa que ele está alinhado com a pista e pronto para pouso. Então, esse é outro sistema que o computador também vai pegando os sinais que são transmitidos do avião para a pista, da pista para o avião, e ele consegue decodificar isso e colocar essas 2 barrinhas em movimento. As categorias, eu tenho na tabela da direita, que trabalha com os mínimos, né? Categoria 1. O cara tem que ter uma visibilidade horizontal de 550 metros e uma altura de decisão de 60 metros. Quando a gente passa no viaduto ali no aeroporto de Brasília, você passa por baixo do viaduto. Assim que você sai do viaduto, do lado esquerdo você já vê a cabeceira da pista 11 esquerda, que é 1 no 1 no Lima, né, que a gente chama na aviação. E do lado direito tem uma antena laranjada e branco. Aquela antena laranjada e branco, do lado da pista que a gente passa, é uma antena de DH, né, que é Decision Ray. Então, quando você passa naquela antena, ela manda um sinal para o avião e é onde o piloto sabe que ele está na altura de decisão. Ou eu vou pousar ou eu vou arremeter. Porque ele vê as condições ali, é a decisão dele, decisão do piloto. Passei na antena, tem condições de pousar, pouso. Não tem condições de pousar, eu arremeto. Então, as categorias vão fazendo isso.
Ele tem 550 metros de visão à frente e tem 60 metros para decidir na altura de decisão. O aeroporto com categoria 2, nós operamos na pista nova, aquela pista nova lá do nosso aeroporto aqui, nós operamos com categoria 2. Na pista antiga, categoria 1. Então, a categoria 2 é quando o cara tem 300 metros de visibilidade horizontal à frente dele e 30 metros na altitude de decisão. Ou seja, já está quase no solo, ele vai decidir, vou ou não vou. Categoria 3. Essa categoria 3, aqui ela é subdividida em 3 partes, Alfa, Bravo e Charlie, né? A, B e C. Essa categoria 3 já vai diminuindo a visibilidade. A categoria 3 Charlie ela é mais usada na Noruega, Suécia, esses países mais para o sul europeu, que a visibilidade na Rússia, que a visibilidade é muito ruim. A categoria 3C não está aqui na tabela, mas ela é 0 por 0. Ou seja, o cara praticamente pousa para o instrumento. Ele está com essas 2 barrinhas verdes aqui bem centralizadas e reza. Aí ele pousa tranquilo, se tudo der certo. A oração serve para as 2 coisas, se der certo e se não der errado. E a categoria B, né, Bravo aí, 50 metros, 15 metros de decisão. Ele está quase no solo, ele decide se ele remete ou se ele pousa. E a 0 por 0 não tem jeito. Tem que ir. Eu deixei aqui um link também do YouTube, que é para um pouso de categoria 3 Charlie. Eu deixei um link se alguém quiser ver depois. Aí é bem tranquilo. O tubo de pitot, essa parte aqui é uma parte mecânica. Ele trabalha uma parte mecânica, mas que dá os dados muito importantes para a aeronave, né? O tubo de pitot ele trabalha com a captura de ar. Então, ele tem uma parte que está aqui escrito tubo de pitot, que ele capta o ar dinâmico do avião. E o static port ali, a porta estática, ela pega o ar estático, né? A diferença entre esses dois, que ele faz o cálculo, é que determina qual é a altura da aeronave, a altitude que ela está voando, qual é a velocidade. São praticamente câmeras de vácuo. Quanto mais vácuo ou menos vácuo, ele faz esse trabalho e vê a diferença dessas expressões, ele consegue estimar, alimentar o altímetro, o velocímetro, o indicador de velocidade do ar, a velocidade de subida ou de descida, né, que é o Vertical Speed Indicator. Todos os instrumentos antigamente analógicos, eles trabalhavam só com pressão mesmo. Ele tinha uma válvula dentro, né, só para pegar pressão. E isso era totalmente mecânico. Hoje não. São aqueles displays que eu mostrei lá no Glass Cockpit, mas que o computador interpreta tudo que o pitot fornece de pressão. Ele pega todas as pressões e transforma isso de forma digital, né? Coloca lá no display qual é a velocidade do avião, qual a altitude, o vento, se o vento vem da esquerda, se vem da direita, a direção do vento, um monte de coisa ele coloca. A velocidade, a razão de subida, 500 metros por minuto, 1000 metros por minuto, e assim vai. Tem aqui também uma chavezinha que fica lá na cabine, que é esse heater switch. Essa chave ela é para aquecer o pitot. Em dias frios, né? Ela aquece o pitot para não formar gelo. E ele tem um buraquinho ali que é a abertura de dreno, né? Que é pegar chuva forte também, encher ele de água, ele não vai funcionar direito. Então, você consegue drenar a água do tubo de pitot. É um dos instrumentos mais importantes na aviação. Na escola de aviação, a gente costumava colocar durex nesse pitot estático para simular panes. Então, quando a gente já estava num curso avançado, já de piloto comercial, a gente voava com durex nos pitôs, justamente para simular pane, para ver qual era a reação do avião, o que acontecia, como é que você pousa um avião com os instrumentos em falha. Então, é uma forma de treinar o piloto, na real mesmo, sem ser um simulador, de como fazer, de colocar uma aeronave no solo com segurança e tudo, sem a indicação dos instrumentos. Ou seja, no feeling, né? Você sentindo mesmo a aeronave. É o que a gente falava de ter a aeronave na mão. Todas essas informações aqui também alimenta aqui o piloto automático. Isso aqui é uma tela de um piloto automático, onde eu digo qual é a altitude que eu vou voar. Eu vou voar 23 mil pés, como está mostrando aqui, com a minha proa de 10 graus e uma velocidade de 200. Aí são 200 nós, né? Quase 400 quilômetros. Então ele selecionou isso e o que acontece? Ele pega a leitura do pitot, volta lá no pitot, o pitot diz qual é a velocidade que ele está
se ele estiver precisando de mais velocidade para alcançar aquela determinada, o acelerador aumenta automaticamente até chegar nos 200 e ele fica mantendo. Se começar a passar de 200, ele diminui, você vai... Igual como o piloto automático de carro hoje, que controla a sua velocidade. Só que no caso do avião, ele controla a altitude também. O avião começar a descer, aí o pitot percebe que está descendo, ele já coloca o nariz para cima e bota para subir de novo. Pegou um ventinho, ele saiu dos 10 graus ali da proa. Aí o pitot também já percebe isso, manda o comando para o computador, opa, está desviando da rota. Aí ele puxa de volta o avião para os 10 graus. E assim ele vai mantendo. Isso antes do piloto automático era tudo feito na mão, cara. Tinha que estar com o olho o tempo todo na bússola para estar sempre indo em linha reta e conseguir chegar onde queria. E manter a altitude e manter a velocidade. Então tinha que ficar o tempo todo olhando para o instrumento e corrigindo isso na mão. Aí com o piloto automático não. Ele corrige a altitude, corrige a velocidade, corrige proa. Aí isso tudo, todo esse sistema funcionou muito bem, né? Até dia 31 de maio de 2009, quando houve o acidente da Airbus, da Air France, no voo 447. Esse voo estava a 35 mil pés de altitude, saiu do Rio de Janeiro, do Galeão, às 19h29, e caiu no mar, depois de Fernando de Noronha, às 23h14. Ele levou 4 minutos de queda. O que chegaram à conclusão com a investigação desse voo? Né? Como falei, toda investigação procura uma forma de evitar que novos acidentes aconteçam de forma igual. Eles passaram por uma tempestade, o tubo de pitot congelou. Aí a redundância. Esse Airbus tinha 3 tubos de pitot, os 3 congelaram. Aí os pilotos acionaram o aquecedor para derreter o gelo. A tempestade muito severa formou muito gelo. O piloto automático começou a não entender mais nada, porque a proa estava mudando, a altitude estava mudando e a velocidade estava caindo, né? Ou seja, o avião está caindo. Na interpretação do piloto automático com os dados que o pitot mandou para o computador, esse avião está caindo. Quando o avião tentou corrigir isso e os pilotos interferiram, porque começaram a mexer nos comandos, ele também tem um sistema de defesa, né? É igual no carro, você pisa no freio, ele desliga o piloto automático, ou se você pisa no acelerador, ele também desliga o piloto automático. No avião também é a mesma coisa, você começa a mexer muito, o piloto automático é desligado. E o que aconteceu? Na gravação da caixa preta, você vê que foi desacionado o piloto automático. Ele não sabia mais o que fazer. Também é um algoritmo que dizia assim, tá tudo fora do que eu fui programado, eu desligo. Então ele foi desligado. A investigação concluiu que se esses pilotos não tivessem mexido em nada nesse voo, depois do piloto automático ter desligado, eles voariam mais 5 minutos e passariam da aeronave, ou da tempestade, desculpa. Eles iam passar dessa tempestade depois de 5 minutos. Pela espessura da nuvem, o que foi registrado de tempo à frente, né, porque também existe aquele nariz do avião que a gente vê redondinho, aquele ali é radome, é um radar meteorológico. Então ele consegue interpretar as condições climáticas que estão na frente do avião. Eles teriam levado 5 minutos, isso também é mostrado no display do avião. Eles teriam levado 5 minutos para passar dessa tempestade e ter seguido direto até Paris. Mas, com a indicação do pitot errado, começou a mostrar que ele estava baixando, começou a mostrar que ele estava perdendo velocidade, o que o piloto fez? Ele deu potência e puxou a manete, né, puxou para trás, ou seja, ele tentou levantar o avião para tentar alcançar. A falta de comunicação entre eles também foi fundamental para esse acidente, porque o tubo de pitot do copiloto começou a derreter o gelo e ele começou a dar a indicação correta. Só que o outro estava dando a indicação errada e os dois começaram a querer tomar atitudes diferentes baseado no que estava vendo na frente. Um olhava uma coisa, estava mostrando que o avião estava nivelado e o outro achava que o avião estava caindo. Então eles puxaram esse avião, aumentaram a velocidade e veio a queda, né? Perdendo aí 228 pessoas. Quando eles puxaram muito o manche, o avião entrou em stall. Stall, o que é? Lembrar lá da oitava, do primeiro ano do segundo grau, né? Quando você faz escoamento dos fluidos. O avião voa porque o fluido escoa, como está ali no primeiro desenho em cima. O fluido escoa por cima da asa.
quando você eleva muito o ângulo de ataque, esse fluido começa a descolar da asa. Isso gera, primeiro, um pré-stall, né, que a gente chama, que você sente o avião tremer. Isso, quando a gente está na escola de aviação também, ainda de piloto privado, é feito exaustivamente. A gente você voa a 4.000 pés, é uma altitudezinha boa, e lá você fica treinando stall o tempo todo. Você desliga motor, puxa o manche, deixa o avião cair, quando o avião cai você recupera e tal, e faz de novo, volta para os 4.000 e faz de novo, até a finalidade desse treinamento é que você perca o menos de altitude possível durante um stall. Você sente que o avião está tremendo, você vai puxando, até que de repente ele despenca. Quando despenca, você tem que recuperar rápido para não perder altitude. Por que a gente faz isso em alta altitude? Para quando o piloto estiver se aproximando do solo, ele começar a puxar o avião para aliviar. Avião não tem freio, né? Então você puxa um pouquinho o avião e ele começa a diminuir a velocidade. Então você vai se aproximando da pista, está com muita velocidade, você puxa um pouquinho. Só que nessa coisa de puxar um pouco, o manche, às vezes você estola. Então se você estolar perto da pista, você tem como recuperar rápido e continuar o pouso normal. Então por isso que a gente treina exaustivamente stall em alta altitude. E sempre que possível, também foi recomendado aos pilotos, depois desse acidente da Air France, foi recomendado que voasse o máximo que pudesse no manual. Atualmente, os pilotos decolam com 2, 3 minutos, já estão colocando piloto automático. Ou seja, o cara não tem mais o avião na mão, ele não sente mais o avião. E por isso que esse relatório apontou que todos os pilotos procurassem voar o máximo possível no manual, de forma a não perder esse hábito de estar voando realmente, deixar por conta dos instrumentos. O que foi que aconteceu com esses 2 pilotos? Ou seja, eles estolaram e o avião caiu com todas as condições de voar. Ou seja, o avião tinha motor, tinha combustível, tinha sustentação, tinha tudo. E caiu em pleno voo. Pensando nisso, depois desse relatório, o que falaram assim? Pô, já que o cara meteu a mão, puxou o manche, esse avião estolou, se a gente fizesse um algoritmo que não permitisse ele estolar mais, né? Já que é um voo comercial, não é um avião de acrobacia nem nada, não é um avião militar, então é possível que eu faça um sistema para esse avião não estolar mais. Aí o que a Boeing fez? Criou um outro sensor de stall, ele já existe um sensor de stall no avião, mas ele criou um outro sensor de stall e que esse sensor mandava uma mensagem para o computador que quando chegasse num determinado ângulo, antes de chegar no pré-stall, ele já mandava corrigir. Olha, o cara está levantando muito o nariz, vamos baixar. Aí baixava o nariz do avião e colocava ele mais ou menos nivelado. E a Boeing colocou isso como o melhor dos mundos, né? Porque conseguiu tirar um problema da aviação comercial. E lançou o 737 MAX. O 737 MAX veio com esse sistema, que é o MCAS, que era justamente para evitar o stall. O que aconteceu? 29 de 10 de 2018, caiu um avião com 189 pessoas a bordo. 10 de março de 2019, caiu outro avião, em pouco tempo, né? Com 157 pessoas a bordo. Qual foi a investigação? O sistema de anti-stall colocou o avião no chão. Em determinado momento, quando o piloto quis ter o avião na mão, que ele puxou a manete, puxou o manche para trás, o avião entendeu que ele estava entrando em stall e apontou o nariz para baixo. Ou seja, ele estava querendo sair de uma situação e o avião, desobedecendo, colocou nessa situação. Faltou um pouco daquilo que criaram no piloto automático. Ou seja, quando a situação está diferente de tudo que eu já vi, eu saio automaticamente, né? Eu abandono o barco, né? Que é o que o piloto automático faz. Ele manda um alerta, fala, tá contigo, eu não estou mais pilotando. Então, você que está... E esse sistema da Boeing, aconteceu exatamente isso. Ele não entra ele entra automaticamente sem a possibilidade do piloto desarmar esse sistema. E por isso todos os Boeing 737 MAX hoje estão no solo, né? Foram todos recolhidos, o fabricante teve que recolher tudo de todos os clientes e corrigir esse software para que esse sistema não faça mais isso, de colocar outros problemas apareceram depois que ele estava no solo. Eles detectaram que outros problemas de falha de programação, que eu acho que foi até o Taeko que fez esse programa do sistema, e aconteceu isso que aconteceu aí com o Boeing 737 MAX.
Hoje, a Boeing não, a Airbus certificou o ATOL, ou seja, ele faz o taxiamento, a decolagem, take-off e o pouso, né, landing, automaticamente. É um novo sistema, eles corrigiram o erro da Boeing, fizeram vários ajustes, corrigiram os erros também daquele Airbus que caiu da Air France e lançaram esse sistema. Esse sistema já tem aí 500 voos de teste. Esses voos foram só para coleta de dados. Como eu falei, existe a telemetria, então o fabricante ele consegue monitorar o voo inteiro e captar os dados dos sensores, de tudo. Com essa coleta de dados, eles usaram 450 voos desses foi só para ajustar o algoritmo. Então, todos os algoritmos que o piloto lá dentro dizia o que ele estava fazendo, eles conseguiam ajustar para ter mais ou menos o que o piloto faria nesse momento. Então, ele tem um reporte do piloto e tem um reporte da máquina. Eles ajustam esses algoritmos para ter essa sensibilidade que o ser humano tem e que a máquina não consegue ter, né? Desses 500 voos, 6 foram exclusivos só para decolagem e pouso. Aí fica um dos grandes desafios, esse decolar e pousar, desde o Fokker 100 já havia isso. O Fokker 100 na época da TAM, quando começou, já tinha esse sistema de decolar e pousar automaticamente, independente. Mas dependia de pistas preparadas e isso tudo, certificadas também. Qual é a grande cilada nisso aí? É o vento. Acho que todos nós aqui já passamos por situação que você pega um voo e o piloto, você nem percebe quando o piloto toca no solo. Pô, esse piloto é bom pra caramba. Você nem sentiu o avião trepidar, nem nada, o cara tocou no solo, você não sentiu e tudo. Esse mesmo piloto, no próximo pouso, ele pode dar uma tabacada no chão, você, caramba, o cara desaprendeu, trocou o piloto, o que foi, não sei o que e tal, mas não é vento. Então o vento é muito traiçoeiro. E esse feeling o piloto tem. E esses algoritmos até agora, eles estão treinando ao máximo, escrevendo ao máximo, para que esses algoritmos consigam ter reações rápidas como a do piloto. Lógico que o processamento de um computador é muito mais rápido que a nossa mente, né? Nós temos um delay para pensar, para sentir, para pensar e tomar uma atitude. Já o computador é muito mais rápido, mas nem sempre ele toma a decisão correta. Aí é isso que eles ajustaram agora. Um dos principais efeitos que os pilotos temem é a tesoura de vento. Aliás, na verdade são dois, a tesoura de vento e a flutuação. Quando você vai pousar um avião, que você está chegando próximo do solo, eu falei que a gente levanta um pouquinho o nariz porque ele diminui a velocidade. Então é uma forma de você frear o avião. O avião hoje pousa na faixa de 230 km por hora, quando ele vem para pouso. Então você começa a reduzir aquela velocidade, você chega a 250, você começa a reduzir, vai 230, 210, você toca a pista com os 210 km por hora. Então você reduz isso fazendo o que eles chamam de flare. Ou seja, você dá uma levantadinha no nariz e toca no solo. Esse flare, se você pegar um vento nessa hora, o avião pode flutuar. Quando ele flutua, ele cai de uma vez depois, porque ele já perdeu velocidade e não tem mais sustentação. Aí que dá aquele hard landing. Nem sempre é culpa do piloto. Aí pegar um vento e o avião flutuou. Beleza. O motor a reação, ele demora um pouco para responder. Não adianta o piloto dar potência, porque ele leva uns 4 minutos para reagir, uns 4 segundos para reagir. Nesses 4 segundos já é tarde demais para um pouso e o avião bate mesmo no chão. Então, nesse momento do flare, essa flutuada é uma coisa difícil de corrigir no algoritmo. E outra é a tesoura do vento. Quando o vento vem de lado assim, tira o avião da pista. Aí o piloto corrige rapidinho, tal, no pedal ali, dá uma pedalada, o pedal puxa o avião de volta para vocês não sabem, o avião é controlado nos pés e na mão, né? Então os pés, ele faz essa rodinha da frente girar e o leme atrás. Então quando você está no ar, quando você pisa no pedal, o leme lá vira e você joga a traseira do avião para um lado e para o outro. E quando você está no solo, é o pedal que dirige. Você não pega no manche. O manche fica no colo mesmo, fica de braço cruzado e vai dirigindo só com os pés. Como se fosse um carrinho de rolimã. Então, quando você pega uma tesoura de vento, aquele vento dá uma cortada em você, você sai um pouco do eixo da pista, com os sinais de antena, o computador consegue interpretar que você saiu do eixo da pista e ele puxa de volta. Agora a flutuada é que ainda está dando alguns problemas. E são coisas que a Airbus diz que já corrigiu tudo e que agora está disponível para começar a fazer os testes já com
aviões sem tripulação, né? Ou vai ter a tripulação só para assistir os painéis, né? Ficar só monitorando o voo em caso de emergência. É um sistema de pane, o cara traz na mão. Eu não sei se isso vai funcionar, se não vai. Eu não sei se eu entro num avião desse, particularmente. E para encerrar essa parte de sistemas, eu deixo só um filme para vocês assistirem no final de semana, que conta a história do Sullenberg, né? O Sully, para quem ainda não assistiu, é um filmaço com Tom Hanks. E que ele era o piloto do voo da Airways 1549 e que saiu do aeroporto de LaGuardia, voou 6 minutos e pousou, fez uma amerrissagem, né? Uma amerrissagem no Rio Hudson, em Nova York, dia 15 de janeiro de 2009. Tem pouco tempo aí, 11 anos, né? Praticamente. E fica por isso, gente. Obrigado. Se tiverem dúvidas, perguntas, espero que tenha sido. E aí deixei aqui o link também do trailer do filme, para quem quiser assistir. Opa, é muito massa. Tem muita coisa aí que eu não conhecia, não. Pra não dizer quase tudo. Essa parte para mim, eu fiquei impressionado com a parte de processamento, que eu imaginava, porque eu sempre estudei o manual do avião de como operacionalizar, né? Como manusear aquilo tudo. Imputar dados no Flight Management. Mas que eles usavam um 286, eu fiquei com medo. Depois que eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, o cara usa um 80286. Mas se você pensar bem, são poucos dados, né? São binários mesmo, né? Para você programar. E eu acho assim também, tem a gente fala muito de modernidade, né, de desempenho e tudo, mas tem uma coisa muito legal principalmente em aeronaves que são bem confiáveis, que é a robustez dos sistemas, né? Normalmente o sistema que é robusto, ele tá, sei lá, quanto tempo sem receber uma atualização de software, né? Normalmente sempre quando tem algum tipo de atualização ou mudança, aquilo ali ainda está em testes, né? Ainda não está tão confiável quanto algo que está há muito tempo sendo verificado, né? Uhum. Eu Tá em acho... produção faz tempo, né? Exatamente, e está sem modificar há bastante tempo, né? Eu acho até que tem uma condição dessa, me corrija aí, Marcos, se eu estiver errado, mas em relação aos sistemas das torres de controle. Eles não são sistemas muito novos, não. Parecem ser sistemas bem mais antigos, mas muito confiáveis. A parte de radar, né, que a torre faz. Assim, o pessoal até confunde muito. O último contato com a torre foi tal hora. Não é bem assim, né? A torre, o último contato que você tem com a torre são 3 minutos depois da decolagem ou antes dela, né? Geralmente, às vezes no pouso, é na hora do pouso. Você pousou, que você entra em contato com a torre. Então a torre é muito limitada. A torre ela só tem visão do pátio, né? Daquela parte até onde ela enxerga com o olho. O pessoal do lado da torre consegue enxergar com os olhos. Ou no máximo com a ajuda do binóculo, mas é uma coisa muito, muito próxima. Mas os sistemas do Brasil e um dos sistemas nossos aqui são dos mais modernos ainda. A gente trabalha muito com satélite, né? Aquela parte de radar só de ficar rodando em cima de um prédio, isso aí já está meio que fora, né? Então o sistema de defesa do Brasil tem evoluído muito, mas mesmo assim ainda é um sistema assim bem lá e cá, né? Você manda um sinal e espera uma resposta. Se o cara desligar tudo na aeronave dele, o transponder, qualquer coisa assim, você não tem resposta de nada. Legal. E só a título de curiosidade, aquela tela lá que mostra a dashboard da SpaceX, ali é um Chromium com JavaScript, tá? Né? É um terminalzinho só com Chromium e JavaScript básico ali, todo touch, tudo. Mas ali não tem muita modernidade, não. Eu tinha visto, porque eu não coloquei aqui, eu tinha visto uma figura que mostrava, eu vi no Facebook na época, quando a SpaceX foi, mostrando a Apollo 11, o ônibus espacial e a SpaceX, né? Eu falei, caramba, as telas de cada um, a Apollo 11 era um relógio desse tamanho, assim, aí depois o ônibus espacial já é um negocinho menor. E depois daquela transmissão, é porque rodou muito assim essa discussão, né, no próprio Reddit em si, a galera ficou muito curiosa e querendo saber, poxa, e aquilo ali é tipo uma coisa muito futurista e tal, mas pô, era um Chromium ali com JavaScript.
Ficou bacana, que eu achei muito interessante, cara. Comparado aos sistemas que tinha da Shuttle, né, e da Soyuz também, é um negócio muito, muito diferentão, né? Quando você falou lá também dos sensores, né, que o piloto automático usa, né? Eu tenho um primo que ele é piloto também, piloto civil, e ele falou que antes desse... Acho que foi antes da... Não, ele já estava trabalhando depois do Air France, né? E aí ele passou por uma pane semelhante. Ele disse que todos os sensores congelaram, né? Só que que aí você vê que qual é o papel do piloto durante o voo, né? Porque ele disse que cada modelo da aeronave tem uma tabela, que nessa tabela ele fala, se você andar com a força da turbina a tanto e o ângulo de ataque a tanto, você consegue manter a altitude X da aeronave. Você tem que pegar a tabela certa, porque se você acelerar demais, você sobe demais, e se você não acelerar o suficiente... Aquela história do envelope, né? Que você pega aquela tabelinha no envelope, você vê com peso, com tudo, você tem que calcular. Exatamente. E aí ele passou por esse caso aí tinha um cara que era bem experiente também junto com ele, e ele tinha essa tabela já memorizada, pegou a tabela, fez o posicionamento que deveria fazer, foram seguindo viagem, né? E aí, conforme ele foi saindo da área que estava congelada, né? Que era um voo à noite, conforme ele foi passando dessa parte... Curitiba, o cara tem que andar com isqueiro, né? Que ele bota a cabeça para fora, acende lá no pitot, descongela rapidinho e volta para dentro da cabine. Curitiba dá muito isso. Conforme ele foi saindo dessa área, os sensores foram começando a descongelar e ele recuperou a visão do painel, né? E aí ele disse que depois dessa pane que teve, a companhia aérea saiu trocando de todas as aeronaves os sensores, né? Pra não dar isso. Mas você vê também que assim, a gente fica muito pensando na parte de automatização e poder de processamento e algoritmo e tal, mas assim, o papel do piloto é papel humano, né? Dentro da aeronave e ao redor da aeronave, ela é importante demais também. Nesse filme vou fazer spoiler, né? Nesse filme do Sullenberg, tem uma hora que ele fala assim, eu senti que o avião ia cair. Aí o pessoal fica rindo da cara dele. Você sentiu? O que é isso, cara? Você tinha que ter voado, né? Ele tá sentindo, né? Mas é porque você sente. Tem uma coisa que, pelas indicações, pela telemetria da Airbus, o avião estava voando, estava com motor. Ou seja, só que na turbina, você tem um monte de paletas, né, lá dentro dela. Quando ele bateu com as aves, essas paletas foram quebradas. Ou seja, o motor estava girando. Então, para a telemetria, ele tem motor. Só que, na verdade, ele não tem, porque ele não tem empuxo. Ele tem um motor girando, mas não tem nada empurrando ele para frente, porque as aletas estão quebradas. Aí ele fala, eu senti, mas porque quando você está sentado ali, você sente que é igual o carro. Você tira o pé do acelerador, você sente que o carro está sem força, né? Então, um cabo de acelerador quebra, você sente, perdi força. E foi o que ele sentiu, eu falei, perdi força. Então eu senti que eu vou cair. E os caras, o piloto não pode sentir, você tem que trabalhar com a razão. Aí o filme é sobre isso, né? Exato. Então esse negócio de voar totalmente eletrônico, não sei não. Não sei se eu voaria. Mas esse caso aí do Sully, eu acho que foi exceção, né, bicho? Porque eu acho que e pelo sistema é mais confiável, né, não, Marco? Acho que é relativo, né? Cara, assisti o filme, porque os caras fizeram um monte de simulação com voo. Desculpa, não escutei, Marco, foi mal. A ANAC lá dos Estados Unidos, né, fez um monte de simulação junto com a Airbus e ele teria condições de voltar pro aeroporto, pela simulação. E ele falava que não, pelo sentimento dele não dava para voltar pro aeroporto. Aí depois ele conseguiu comprovar realmente que não conseguiria, né? Não ia ter condições, né? Ixi, entreguei o filme pra quem... Mas eu acho Miguel. Quem que é Miguel aí? Quem que é Miguel? Eu boto ele no mudo aqui, peraí. Quem que é Miguel aí? Eu vou usar o chat, então. Vou entregar. Tem que desabilitar o teclado do Miguel também. Mas tem aquela história também, né? Que quem bota avião quem derruba avião é humano, né? Não é sistema, né? Não tem isso aí também, ou eu tô falando besteira? Geralmente tem falha humana, né? Nesse relatório da Air France, por exemplo, tem um monte de falha humana que não foi colocado, né?
Uma delas é essa, né? Você tirar um avião do stall. Na verdade, eles colocaram o avião em stall, né? Se ele não tivesse mexido em nada, tinham saído dessa. Mas na hora... E o pior ainda é que, pelo que tu disse aí, o copiloto e o piloto, cada um ficou tomando uma decisão, né? É, porque eles tinham informações diferentes, né? No display, né? Agora, Um pitou e descongelou, o outro não. agora Então um mostrava uma coisa, outra diferente. eu não sei se é nesse acidente aí, mas eu tinha escutado que, acho que deve ser nesse aí da Air France, que os pilotos que estavam viajando, só um deles estava habilitado para voar o tipo de voo que era para voar na altitude que estavam voando, né? E justamente o cara que devia estar lá, ele estava descansando. E aí ficaram os dois chegou no caras que horário não... dele foi levantado repouso. esse problema da fadiga, né? Porque o comandante, no caso, né? O comandante que foi dormir. Porque como é um voo de 12 horas, uma tripulação mista ela tem que fazer um revezamento dentro da cabine. E esse piloto ele foi dormir, né? Foi dar uma descansada lá e deixou com os outros dois lá. Mais alguma? Ô, Marco, só para comentar, o cara não pode ter problema cardíaco não, né? Para ser piloto. Eu vi um pouso aqui, então, CAT 3, foi pior do que lançar um sistema sem testar. Bicho, falando sério, cara, meu primo que hoje é piloto, ele sempre quis fazer isso da vida dele, né, e tudo. Só que aí ele disse que quando passou por essa parte, né, que o Marcos falou de tirar o avião de stall, ele foi conversar com meu tio, né, depois que passou do primeiro dia, né, que foi pegava, botava em stall, tirava do stall, voltava, fazia a mesma coisa, né. Ele voltou para casa e foi conversar com meu tio, né, com o pai dele, né, dizendo, cara, eu não sei se é isso realmente que eu quero, sabe? Ele disse, cara, eu podia estar em casa, sabe, assistindo televisão, eu tô aqui tentando tirar um avião que tá caindo, sabe, de stall. Mas assim, Mas acho que tem que ter frieza também, né? a instrução brasileira é muito valorizada, né, aí fora também por causa disso. E justamente por causa desse bom treinamento que nós temos aqui. Então essa parte de stall aí realmente a gente faz demais. E sempre que pode é bom fazer de novo, né? Tá fazendo um voozinho, tá sem ninguém, então faz um stall de vez em quando. Aeroclube tá aí pra isso, né? O pessoal vai lá e vai matar a saudade de fazer stall. Mais alguma? Eu só ia dizer, eu nunca voei depois de saber que Taeco mexeu no sistema de voo aí, agora lascou de vez. Foi difícil. É porque eles não baixaram a atualização que eu enviei. Aí, ó, explicado, pô. O dinheiro não caiu, eu não mandei a atualização, né? Eu vou de trem para essa reunião. Caiu, eu fui e mandei a atualização. Já vim pra cá de jumento. Vou de trem. Só aproveitando, eu queria parabenizar aí Marcos pela apresentação. Não sabia desse vasto currículo dele, né? Que o cara aí viajado pelo mundo, piloto de avião, trabalhando com o sistema. E, tipo, a parte quando você falou lá desse tubo de pitot, né? Pois é, o cara um currículo aí vasto. O negócio até que eu estudo, né? Eu estudei, na verdade, de engenharia de computação, o Jap também estudou, que é a parte de sistemas de controle, né? Que é você ter condições que são dadas a você e você poder atuar dentro dessas condições, né? Uma coisa que a gente estuda lá é atuar num sistema para transformar ele que ele tenha um comportamento que você deseja, né? É a mesma coisa de quando você faz lá no caso desse do tubo, que é a pressão interna, a pressão externa, para você saber se você está subindo, se você está descendo, a velocidade que você está indo, né? A gente também vê lá na parte da indústria, que é tipo, o cara quer botar uma mistura de um tanque a 150 graus. Aí ele entra com o líquido quente e tem que equilibrar com o líquido frio, ou com o ventilador tirando calor, essas coisas assim, né? E esse é uma da parte mais crítica que tem do processo, que é você manter o seu sistema em equilíbrio, né? Sim. Você tem um tempo de reação curto, mas você também não pode ter um offset muito grande da sua margem de segurança e tudo isso. Na aviação isso deve ser bem mais crítico do que é na própria indústria, né?
Você vê que esse último agora, né, do 350 do Airbus, os caras estão, o piloto tá lá, eles estão voando e o piloto tá lá para garantir que vai pousar o avião depois de volta. Mas o principal papel dele é só coletar dados, né? A telemetria é que alimenta lá os programadores a ajustar o algoritmo, né? Ficar corrigindo lá o que eles acharam e tudo. Uma coisa legal também é que essa parte de segurança da aviação, ela é mundial, né? Quando teve aquele cara lá acho que foi um avião suíço, né? Que um dos caras lá, ele queria se matar, parece que o piloto foi, na hora que ele foi pro banheiro, ele trancou a porta da cabine por dentro. Foi pro piloto, foi. Aí hoje você só pode trocar, né? Sair um do piloto ou copiloto dentro da cabine, tem que entrar um dos comissários dentro, né? O cara sai, a porta fica aberta e faz esse vai e vem de pessoas, né? Por segurança. Vai ter que matar o comissário também, né? É porque aí você vê como é que são as coisas, né? Esse negócio da porta trancada foi criado no 11 de setembro. Uhum. Até o 11 de setembro a porta era aberta, né? Mas depois que os caras invadiram a cabine para sequestrar o avião, então as portas são trancadas e tem um código, né? E o copiloto, quando o comandante foi para o banheiro, ele trocou o código, porque o código é passado para toda a tripulação, né? Até quando a comissária vai lá levar um cafezinho, um lanche para eles, ela tem um código para abrir a porta. Só que como o cara travou o código, nem com o código o comandante conseguiu voltar para a cabine. O nome disso no interior é alma cebosa. Faz um negócio desse. Vou testar em produção, né? Testar em produção. Testar em produção. E, Marcos, depois eu vou querer que você faça a apresentação aí de sistemas de controle do mergulho aí, viu, cara? Já tá, computador Só que é um computador pequeno, fica aqui no pulso, assim. O Marco aí, pô, tem prestando pra uns 5 anos aí ainda. O bicho é quase o Bear Grylls, cara. É quase o Bear Grylls aí. Senhores, eu vou... Mais alguma pergunta? Que é para encerrar a gravação? Não? Marcos, obrigado, tá, cara? Foi muito boa a sua apresentação. É um assunto que, pelo que você viu aí, né? Mexeu com todo mundo, né? Todo mundo se interessou, todo mundo perguntou, questionou, falou. E assim, parabéns. E mais uma prova, gente, que o hobby e, vamos dizer assim, de pode ser muito interessante para os demais, né? Embora que não seja assim, ligado diretamente à programação, que é o que vocês fazem todo dia, mas é algo que, por exemplo, mexe muito com a vida da gente, porque todo mundo aqui, com exceção de Joab, voa de avião, né? Joab tem medo aí, é cagado. Mas depois dessa apresentação que não voa mesmo. É nesse estilo de palestra mesmo que a gente está procurando, né? Algo que mexam com o grupo para a gente discutir, conversar. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao Marco, tá? E a todos vocês por essa brilhante participação aí do Marco com a gente. E dito isso, eu vou encerrar aqui nossa gravação, tá, Marcão? Tá joia, obrigado.